De volta com o Abrindo o Jogo aqui na tela da TV Horizonte. E agora eu quero falar para você da campanha Faço Parte. Sabe aquele QR Code ali, que está aqui à minha esquerda, à sua direita aí no televisor? Ele pertence à nossa campanha dos Devotos da Piedade. A campanha Faço Parte. E contribui para cultivar a fé com obras importantes. Quem ajuda a campanha faz o bem a muitas pessoas. Assim, as doações são gestos de solidariedade dedicados aos mais pobres e à fé cristã católica aqui no nosso estado de Minas Gerais. Então, portanto, acione a câmera do seu celular e o aponte para aquele QR Code ali. E aí, então, você pode nos ajudar com esta obra maravilhosa. Faço esse apelo a você que ainda não é nosso doador. Bom, a gente vai falar do América neste bloco. Antes o Pio tem uma notícia e eu tenho participações aqui. O Felipe Conceição chegou e já foi tirando o Matheus Pereira e o Adriano. Tem que dar moral para os garotos da base, é o Cláudio de BH. Já falei isso aqui também. Não é cornetar com 2 jogos, não. Mas, sinceramente, se você pensar assim, o que o Cruzeiro teve de melhor em 2020? O ano foi ruim? Foi. Não subiu? Não subiu. Mas o que foi que o Cruzeiro teve de melhor? Manuel, está lá mantido, claro. E acho que o Matheus Pereira também, com seus altos e baixos. O garoto tem muito talento. Ah, mas o Alan Rusch é um líder, é isso e aquilo, veio a peso de ouro, porque... Pelo que a gente sabe, o América desistiu por causa disso aqui, ó. E o América está na Série A, hein? O orçamento é maior, né? Então, assim, a América desistiu por causa do dinheiro. Mas o garoto, Matheus Pereira, acho que o Felipe deve olhar com mais carinho para ele ali e também o jovem Adriano. Agora que o Matheus Neres se machucou, a gente vai falar daqui a pouquinho no Cruzeiro no próximo bloco, mas já antecipando aqui, pode ser que o Adriano apareça e não saia mais. Vamos trazer mais uma aqui. Boa tarde, Paulinho. E a todos do Abrindo o Jogo. É cedo para criticar o time e o treinador. Tem que ter tempo para organizar e ter um time titular nas mãos. Eu não tenho medo do time cair para B do Mineiro. Confio no Felipe. É o Elton Negreiros, que é fã do programa. Elton, valeu, obrigado pela moral aí. Um abraço para você e para a turma ligada com a gente. Guilherme Pio, para a gente finalizar, passar a régua no Galo. Qual que é a notícia que você tem hoje do Atlético aí, Pio? É uma situação que envolve o empresário André Cury, Paulinho, que é um dos mais influentes aí do futebol brasileiro. Esse homem está em todos os clubes, né? O homem manda em todo lugar aí, né? Barcelona também, fora do país, tem uma ligação muito forte com o futebol e está envolvido aí em grandes negócios. Ele está cobrando mais de 25 milhões de reais do Atlético por pagamentos que ficaram faltando aí. O clube não pagou o André Cury por negociações que aconteceram. Aí foram várias, porque são 14 processos, dentre os jogadores que o André Cury ou ajudou a vender ou ajudou a trazer para o Atlético. Estão lá Douglas Santos, Lucas Prato, Guilherme Arana, Luan, Eraso, Mansur, e tem outros atletas também, e ele cobrando, então, por comissionamento, cobrando outras questões aí do Atlético, um valor que chega a mais de 25 milhões de reais, e são ações que estão na Justiça Comum e também na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. O Atlético, então, com esse problema aí para resolver junto ao André Cury. O que chama atenção, Paulinho, é que são dívidas antigas, tem coisa de 2012, que foi sendo postergada por acordos foram sendo feitos para pagarem mais adiante, e praticamente 3 presidentes passaram aí pelo Atlético e nenhum conseguiu resolver essa situação que agora explode na mão do Sérgio Coelho, e é um problema aí para o Atlético resolver nos próximos dias, né? A questão dessas ações na justiça. Então, um problema aí para o Galo resolver com o André Cury, que é um empresário que praticamente domina o futebol brasileiro. É aquela coisa, né? Quando não é feito de forma equacionada, a gente sempre tem aquela frase antiga, né, André? A conta chega um dia, né? Não tem jeito. Um dia a conta chega. Vamos falar do Coelhão, então, que enfrenta o Pouso Alegre. Coelhão é 100% de aproveitamento no Campeonato Mineiro e vai com tudo para cima do Pouso Alegre, hein, André? O América já dentro desse rodízio que ele fez, só o primeiro tempo contra o Boa, que foi um time, vamos colocar assim, reservaço do América, né? Porque depois já no segundo já colocou titulares. Então o América, dentro daquele planejamento que o Lucas até comentou do Atlético, que vem mantendo, o América não conseguiu fazer isso, não. Já começou a inserir os titulares, porque sabia que poderia ter dificuldades em termos de resultado, né, André? No primeiro jogo ele já colocou os titulares no segundo tempo e foi o que garantiu a vitória na estreia contra o Boa, né? Aliás, o titular fez o gol, né? O Alê entrou e fez o gol da vitória. No segundo jogo já começou já muito mais mesclado, com mais titulares, inclusive, do que reservas.
E a tendência é essa agora, já começar a botar os titulares para jogar, até porque, se a gente, é algo que a gente já fala aqui há bastante tempo, o América tem um bom time, não tem um bom elenco. Então, pensando em Campeonato Mineiro, ele tem um bom time para disputar o Campeonato Mineiro, mas tem um elenco fraco ainda, pensando em Série A, em permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vai rodar esses jogadores que tem hoje para realmente ver em quais pontos precisa contratar, reforçar, mas esse plano de usar os reservas vai ficar muito de lado. Vão entrar mais reservas agora, se avançar os casos de Covid lá no América. Agora, a gente lembrar que 6 atletas nesse momento estão afastados por conta do contágio com o coronavírus. Inclusive, entre eles está o Marcelo Toscano e o Juninho, que o Juninho titular, o Marcelo Toscano é um suplente assim, de primeiro escalão, que é primeiro geralmente a entrar na partida ou a substituir um jogador que não vai poder atuar. É o Marcelo Toscano. Então, nesses casos, com certeza, o América vai ter que contar muito com os meninos da base e o América que conta muito, né? Que é um dos times que dá mais visibilidade e tem aproveitado nos últimos anos esses meninos que vêm na categoria de base. Bom, um que não é da base, mas que tem entrado sempre e feito os seus gols é o atacante Rodolfo, ou Rogolfo, como carinhosamente é chamado pela nação americana. Ele falou, então, da importância de começar esta temporada marcando gol. É importante para mim começar com o pé direito, começar marcando, é sempre bom para nós atacantes, mas não só para mim como para o clube, né? Por todos. As molecadas que vêm fazendo sua estreia também, é bom para eles, a gente passa toda a energia positiva para eles fazerem um bom trabalho. Eu acho que vai ser um jogo difícil, como foi contra o Atlético, só que vai ser campo neutro também, eu acho que isso não vai nos prejudicar. A gente tem uma boa campanha fora de casa, a gente vai trabalhar firme para manter essa sequência fora de casa para tentar buscar os 3 pontos. Tá aí o Rodolfo, então, Toscano. Uma das posições que o América, a gente já debateu isso aqui antes, poderia e deveria, né, investir em reforço, é essa da camisa 9. Não tanto por ele, Rodolfo, mas ano passado, quando ele se lesionou, ficou de fora, a América sentiu, né, Toscano? Ele não tem um substituto à altura. É um bom jogador, foi uma dessas boas contratações que o América realizou na temporada passada e também ele já tem um histórico, você lembrou bem aí, na temporada passada sofreu lesões e tal. O América precisa de um centroavante à altura do Rodolfo para até poder rodiziar com ele. É um belo jogador, mas o América não tem um reserva na mesma qualidade. Ô, Guilherme Pio, a gente fechar aqui essa questão do América aí, muito se questionou essa questão do Lisca, né? Do apelo que ele fez, aquela coisa toda. Eu vi ontem gente falando que ele foi pro meio da galera, igual o André falou. Eu vi gente falando que ele está se aproveitando, porque o América está cheio de casos aí de jogadores de Covid e tal. Mas, tirando este lado, que a gente sabe que o Lisca é um cara muito autêntico e não está aí para fazer média com ninguém e tal. Você acha que o Lisca foi feliz na declaração dele? E faltam pessoas assim, né, no nosso meio? Ou não, poderia ter segurado um pouco e tal, porque o momento no futebol é um momento, como disse o Renato, até mais seguro e tranquilo. Ô Paulinho, na minha opinião, não tem nada mais seguro e tranquilo. Só vai ser seguro e tranquilo quando a população tiver com uma situação minimamente vacinada. Não tem nada seguro e tranquilo, ninguém garante que ao sair de casa não vai contrair o vírus. Eu vejo a fala do Lisca como essencial. Por mais que ele tenha errado, e ele, como você bem citou aí no começo do programa, ele pediu desculpas, errado ele continuaria se tivesse seguindo o protocolo errado, de ir para a galera sempre, de dar o exemplo, o mau exemplo. Então, eu vejo o Lisca com uma fala essencial para esse momento que a gente vive, já que outras pessoas que têm esse papel não o fazem de forma digna. O futebol tem que dar o exemplo, e o Renato Gaúcho ele pode até acreditar que o futebol é um dos locais mais seguros do país, mas a gente está falando de quantos grandes clubes que têm essa condição de manter aí um controle, e até mesmo os que têm condição de manter controle já passaram por situações difíceis. Eu falo de Atlético, falo de Flamengo, Corinthians agora, com mais de 20 jogadores contaminados, infectados com a Covid-19, então não há tanta segurança assim, né? Então é preciso pensar um pouco fora da caixa aí, deixar um pouco algumas questões de lado e pensar no ser humano, ter sensibilidade, porque a gente vive um período muito complicado e quem puder se cuidar, continue se cuidando, quem tem que sair,
saia de casa, mas também faça asepsia, use máscara, porque tem gente que acha que é mimimi, que é uma gripezinha, mas na verdade essa pessoa pode ser que não tenha recebido nenhum parente dentro de um saco preto para saber o que de fato é uma dor de perder alguém por causa de um vírus desse, por causa da irresponsabilidade de alguns dirigentes. Eu bato palma pro Lisca. Valeu, Pio. Paulinho, Oi. Paulinho, rapidamente, deixa só. Eu corroboro com tudo que disse o Pio e vou além. É preciso que o futebol saia da sua bolha. O Renato, para justificar, disse, dentre outras coisas, que se acabar o futebol, o cara vai sair de casa porque o futebol mantém ele dentro de casa. A gente sabe que o Renato, dentro das 4 linhas, foi um baita jogador. Como treinador, também se revelou um cara talentoso. Mas o Renato, cidadão, nunca foi exemplo para nada. E quando alguém do futebol, com a expressividade do Lisca, se manifesta, a gente tem que valorizar. Eu também vi declarações, o próprio Richarlison disse que para ele é fácil, que ele agora está ganhando na casa dos 100 mil e tal. São coisas totalmente distintas. A gente recentemente cobrou muito postura de outros ídolos do futebol. Então, quando alguém se manifesta, vai cair criticando? E não se está perdoando, né? Vou deixar bem entre aspas, o Cuca e o Lisca não assumiu, por que agora vai falar que o Lisca está fazendo média? Não, é preciso se posicionar sim. Um camarada como o Lisca é ouvido por milhares e milhares de pessoas. Eu estou a favor do Lisca, acho que precisava que mais gente no futebol se manifestasse desta forma. Maravilha, vamos então para o intervalo aqui no Seu Abrindo o Jogo. Daqui a pouquinho tem o último bloco, fique ligado.